Eu me chamo Diogo e vou apresentar um vídeo sobre um táxon que faz parte dos protistas aquáticos, os coanoflagelados. O vídeo contará com a introdução, características gerais, estruturais e morfológicas, além da evolução, ecologia, reprodução, movimentação, as pesquisas atuais e as dificuldades envolvidas. Então é isso, fiquem com o vídeo e eu volto em breve. Oi pessoal, eu sou a Gabriela e eu faço parte do grupo 5 junto com o Diogo, a Amanda e a Fernanda. E a gente vai falar hoje sobre os coanoflagelados. Bom, os coanoflagelados, eles fazem parte do grupo Epistoconta e eles possuem atualmente 150 espécies descritas. Antigamente, pela semelhança que os coanoflagelados possuem com os porífera, os cientistas entendiam que, na verdade, eles eram poríferas muito pequenas, de tamanho muito diminuto. Porque, além de secretar fragmentos silicosos, elas são muito parecidas com os coanócitos. Elas podem ser coloniais ou solitárias, e elas vão possuir um flagelo único, circundado pelo colar, que é bem característico e a gente vai ver em algumas imagens daqui a pouco. Então, as 150 espécies de coanoflagelados, eles vão se dividir em 3 famílias. As famílias, elas são Codocigidae, Salpingoecidae e Acanthoecidae. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Sobre Codocigidae, eu trouxe essas 2 imagens. E é importante falar sobre elas, que elas vão possuir as vestimentas orgânicas bem finas, em comparação com as outras que a gente vai falar. E a gente pode ver nessas imagens a espécie Codonociga e a espécie Sphaeroeca. Sobre a Salpingoecidae, a gente tem que falar que elas possuem a teca constituída de celulose e elas vão ser restritas, assim como a próxima família, a água salgada ou salobra. Elas vão ser majoritariamente planctônicas e eu trouxe aí 2 imagens de 2 espécies para a gente conhecer. A primeira é a Salpingoeca e a segunda é a Steloxomonas. Essa segunda, eu só achei essa imagem dela e foi de um site russo, por isso que está escrito em russo as informações. E eu deixei esse site nas referências porque me pareceu um site bem interessante para quem quiser dar uma olhada. Agora, sobre a Acanthoecidae, eu trouxe também 2 espécies que são a Bicosta e a Stepanoeca. A Stepanoeca, eu trouxe essas 2 imagens porque foi assim a que mais me chamou a atenção, porque ela vai possuir essa teca extracelular bem maior do que a sua célula em si. Então a gente consegue ver nesses esqueminhas como que o flagelo ele fica no meio dessa teca, que é bem maior do que ela em si, né? Elas também vão ser restritas à água salgada e salobra e também são majoritariamente planctônicas. Bom, sobre diversidade é isso. Agora a Amanda vai falar um pouquinho sobre as características e a morfologia. Eu vou falar sobre as características morfológicas dos coanoflagelados. Vamos lá. As principais características. Os animais primitivos e os coanoflagelados apresentam um único flagelo, que por sua vez compõe uma série bilateral de veletas de filamentos na forma de mastigonemas, estando envolvido por um colarinho cilíndrico de microvilosidades. É constituída por uma célula com arquitetura polarizada e unicelular. Eles fazem parte do grupo protista do filo Coanoflagelata. Eles são de água doce e são irmãos, táxon dos Metazoa. A sua estrutura celular complexa e semelhante à do colarinho é considerada uma característica ancestral, que pode ter dado origem às estruturas semelhantes
em outros organismos, como as células do coanócito. O flagelo do organismo cria uma corrente de água, a partir da qual o colarinho filtrará bactérias e partículas orgânicas, sendo que essas bactérias são ingeridas por fagocitose. Sim, os coanoflagelados podem ser solitários ou coloniais, podem estar presos ou livres, porém, existem algumas espécies que se prendem por meio de um pendúculo, parte de uma testa. Essa testa está composta por bastões silicosos que são interconectados extracelularmente. Já os indivíduos das formas planctônicas coloniais, como exemplo as espécies de Proterospongia, são unidos por uma matriz extracelular gelatinosa, ou por seus colarinhos. Nesse último caso, a colônia pode adquirir aparência de placa e tendo todos os colarinhos e flagelos direcionados a partir de um mesmo lado. Um detalhe mais importante, como eu já tinha dito, é que os flagelos usam o movimento dos flagelos para criar a corrente de água, levando as partículas até o colarinho. Vou mostrar para vocês um vídeo do movimento flagelar dos coanoflagelados. Ecologia dos coanoflagelados. Primeiro tópico: distribuição geográfica dos coanoflagelados em diferentes ambientes aquáticos. De acordo com Lee Patterson, existe uma distribuição de aproximadamente 350 espécies de flagelados heterotróficos, incluindo habitats marinhos de água doce, coluna d'água e habitats betônicos e habitats extremos. Os coanoflagelados compreendem de 10 a 40% do número total de nanoplâncton. Essas 350 espécies estão distribuídas em 31 comunidades locais ao redor do mundo. Se é necessário conter o impacto dos fatores extrínsecos à distribuição real dos organismos que distorcem a percepção da distribuição geográfica. Nas análises, as comunidades de áreas geograficamente próximas não se agrupam. Comunidades de habitats semelhantes agrupam-se, ou seja, comunidades de coluna d'água, assim como comunidades betônicas ou comunidades de água doce marinha. De acordo com o livro de Barry Lambider e as suas referências geográficas, temos um argumento dessa forma. Argumentamos que nossa capacidade de tirar conclusões robustas sobre a distribuição desses organismos é prejudicada pela subnotificação. Nós favorecemos um modelo no qual existem relativamente poucas espécies de flagelados heterotróficos de vida livre e que a maioria dessas espécies tem uma distribuição cosmopolita. A função ecológica dos coanoflagelados na cadeia alimentar e ciclos de nutrientes. Marchart, em sua pesquisa, compreende a composição, distribuição e abundância de espécies de coanoflagelados da Baía de Prudhoe, bem como sua presença sobre o gelo marinho em um local costeiro próximo à estação de Davis. Um estudo em material recentemente coletado e cultivado indicam que, assim como as bactérias, a alimentação dos coanoflagelados inclui produtores primários, nanoplanctônicos, produtos particulados extracelulares e detritos celulares de fitoplânctons maiores. Os fitoplânctons, por exemplo, são um conjunto de micro-organismos que vivem flutuando sobre a superfície do ambiente aquático, ou seja, podem viver em água doce ou no mar. Eles são formados por algas microscópicas e cianobactérias, e podem ser unicelulares, coloniais ou filamentosos. Ainda sobre a ecologia dos coanoflagelados, é de fundamental importância citar que eles atuam de forma ativa no controle, decomposição e formação do MOP. E o que é esse MOP? O MOP é a matéria orgânica particulada, que por definição é uma fração da matéria orgânica total que não passa por um poro filtrador que varia de 0,053 mm a 2 mm. Então aqui no caso, nesse slide, nós temos uma imagem do MOP
feita por varredura de microscopia eletrônica, que é demonstrativa, não tem nenhum cono flagelado, nem nessa e nem nessas outras duas. Então é nesse ambiente que os conoflagelados vivem em sua maior parte, no caso, algumas espécies desses conoflagelados. E agora, para deixar bem claro, todo esse termo da matéria orgânica particulada, no contexto de ambientes aquáticos, refere-se a agregados de matéria orgânica. Então essa matéria, que ela pode ser de origem tanto biótica quanto abiótica, ela tem uma característica que é muito importante. Elas são extremamente densas e colonizadas tanto por micro-organismos de diversas espécies, outros protistas, e eles têm essa função, novamente, que é a de formação e decomposição. Então, os coanoflagelados, eles se alimentam de bactérias e detritos, e por sua vez, eles alimentam os seus predadores que são maiores e, assim, devolvendo esse material orgânico, que acaba sendo dissolvido na coluna de água. Então, esses coanoflagelados, eles têm tanto um número quanto uma eficiência alimentar muito grande. Então, todo esse processo ele acaba deixando o ambiente em homeostase. E na falta dos conoflagelados, ficaria totalmente desregulado e levaria à extinção de diversas outras espécies. Então, os conoflagelados eles formam um elo crítico na cadeia alimentar microbiana, que, consequentemente, sustenta toda uma ecologia global. Então agora eu vou falar sobre a importância dos conoflagelados na evolução. Os conoflagelados eles possuem características basicamente idênticas às dos coanócitos, né? Coanócitos são as células alimentares das esponjas, né? Então a gente consegue ver como exemplo claro, né, nesse esqueminha, a presença de um único flagelo e a presença do colarinho, que está numa das extremidades, né, tanto do coanócito quanto do conoflagelado. Os conoflagelados eles também possuem características compartilhadas com os metazoários, né? Sendo a principal delas a presença da mitocôndria, que é achatada e não discoide. Enfim, então, historicamente, os conoflagelados eles já ocuparam um papel de elo de transição entre os protistas flagelados e as esponjas, né? E essa hipótese ela é apoiada com estudos moleculares, né? O que aponta, então, né, os conoflagelados como um grupo irmão dos metazoários, né? Como já foi citado no trabalho, existe também uma hipótese mais antiga que sugere que, na verdade, os conoflagelados eles são esponjas muito reduzidas, já que eles não possuem uma relação clara com nenhum outro grupo protista, né? Enfim, né? Ainda sobre a importância dos conoflagelados na evolução, a organização estrutural do grupo possibilita, né, que a gente observe uma semelhança com os metazoários, né? E isso traz a suposição de que existe uma relação entre os grupos. E essa relação foi posteriormente testada, né, diretamente. Enfim, né? Os conoflagelados, eles possuem uma grande diversidade de homólogos de sinalização e adesão celular. E esses dois aspectos são muito importantes para a gente pensar na evolução de animais pluricelulares, né? Então, primeiramente, né, a adesão celular, por que ela é importante? É importante porque ela mantém a unidade entre as células, né? A gente sabe que isso é importante, né, num organismo pluricelular. E o segundo aspecto é a sinalização celular. A sinalização celular ela vai possibilitar que exista uma comunicação entre as células, né, do organismo, que vai possibilitar uma ação conjunta, né, organizada e principalmente coerente, né? Enfim, né? Então, o estudo dos conoflagelados, ele vai apresentar grandes contribuições, né, para o estudo da evolução no geral, e principalmente para o estudo do desenvolvimento dos animais pluricelulares. Enfim, como já foi dito, né, os conoflagelados, eles têm essas características compartilhadas, né, idênticas às encontradas nas células das esponjas, e eles são citados como precursores em potencial dos metazoários. Porém, tem evidências moleculares recentes, né, que sugerem que os quitenóforos e não as esponjas que estão na base da árvore dos metazoários, né? E isso traz pra gente uma certa polêmica na discussão sobre o ancestral protista dos metazoários, né? Mas é importante, né, reforçar que existe essa evidência, né, que foi testada, que estabelece os conoflagelados como grupo irmão, né, dos metazoários.
E enfim, e é muito importante também que exista, né, essas polêmicas, né, dentro da biologia, né, para que a gente consiga, né, propor uma hipótese, refutar ela ou não, né, e continuar nesse sentido, né, sempre avançando na compreensão, né, dos seres vivos, e no entendimento da evolução, né, de como ocorre, né. É importante, então, que a gente continue estudando os coenoflagelados para compreender a origem, né, dos animais pluricelulares. Agora, sobre a reprodução dos conoflagelados. Muitos conoflagelados nadam livremente como células livres e outros, como o sino silencioso comum que eu andei estudando, que não coloquei nenhuma imagem representativa, eles formam colônias que são presas através de um pedúnculo que se localiza na extremidade anterior. Vale ressaltar que essas características elas alteram um pouco os aspectos reprodutivos dessas espécies. Então, os conoflagelados eles se reproduzem basicamente de forma assexuada por divisão binária simples. Ou seja, ocorre quando a célula-mãe duplica o seu material genético, divide o seu núcleo e o seu citoplasma, gerando duas células filhas, sendo que na espécie que é colonial, o número máximo de indivíduos que chega é 20. Então aqui nós temos essa imagem no slide, que representa um micro-organismo genérico fazendo essa reprodução por fissão binária simples. Relembrando, é uma reprodução assexuada. Então é de fundamental importância também falar que ainda não se sabe muito sobre a ecologia e fisiologia da grande maioria dos conoflagelados, do mesmo modo que a grande maioria deles ainda não foi descoberta. Então, em decorrência disso, nós não podemos falar muito sobre a reprodução sexuada nesses indivíduos, porque não tem tantas evidências assim. Claro, existem evidências, só que elas não são necessárias para cravar que eles se reproduzem sexualmente. Essas evidências, elas baseiam-se em códigos e também no material genético encontrado em algumas espécies de conoflagelados, que sugerem que ocorra, mas a partir da observação, a partir de diversas outras metodologias, ainda não foi constatada com 100% de eficácia. Então, por enquanto, os conoflagelados só se reproduzem assexuadamente por divisão binária simples. A área de pesquisa com conoflagelados está em extrema expansão atualmente, então ela busca novos profissionais das mais diversas áreas da biologia, seja para atuar na taxonomia, na genética, na bioquímica da fisiologia e da morfologia desses micro-organismos. Então, são muitas áreas que podem atuar com os conoflagelados. Só que essas áreas elas perambulam por diversos desafios. Seja pela coleta, porque assim, apesar deles estarem em todos os ambientes marinhos, a coleta e a caracterização desses micro-organismos torna-se de extrema dificuldade. Seja em decorrência do seu tamanho, das suas características morfológicas, e também porque toda tentativa de coleta, seja o seu objeto de estudo, micro-organismo ou não, ele pode haver falhas. Essas falhas elas podem ocorrer por interferência, tanto do meio de coleta quanto da ausência do material especializado para a caracterização desses protistas. Ela pode ocorrer pela profundidade ótima de algumas das espécies, que elas podem passar de 5.000 metros de profundidade, como algumas que foram encontradas na Bacia do Cabo e também na Bacia Guiné, no Atlântico Sul. Então nós temos também as características fisiológicas desconhecidas da grande maioria das espécies que já foram catalogadas, que já foram descritas. Então, o conhecimento dessas características fisiológicas, elas acabam dificultando muito o estudo específico sobre o comportamento e a adaptação, sendo um grande limitante na avaliação da reprodução, na capacidade da resistência a ambientes estressantes ou na sua capacidade reprodutiva, em quais características se reproduzem melhor, em quais características eles se reproduzem pior, quando eles não reproduzem, a eficácia dessa reprodução. Então, não se sabe muito sobre isso atualmente por conta desse desconhecimento da fisiologia. Então, a maioria das espécies, elas não foram descobertas, elas não foram catalogadas, e isso impossibilita avanços significativos em algumas lacunas encontradas, tanto na associação desses indivíduos com a evolução dos metazoários, quanto no estudo dos próprios conoflagelados. Então essas são as principais dificuldades, esses são os principais desafios encontrados na pesquisa com os conoflagelados, além, claro, da ausência de profissionais atuando ao redor do mundo. Também tem a dificuldade do mantimento de algumas dessas populações em condições laboratoriais.
novamente ressaltando o desconhecimento da fisiologia e de algumas características morfológicas. Então isso acaba decorrendo na perda de grande parte desse material em condições laboratoriais. Nesse slide nos próximos, eu trouxe diversas aplicações e pesquisas atuais sobre os conoflagelados. Então nós temos aqui uma pesquisa que foi publicada no NIH, falando sobre a estrutura do aparelho flagelar dos conoflagelados. Então uma pesquisa voltada para a morfologia desses protistas. Nós temos também uma outra pesquisa, um outro artigo publicado no PLOS Biology, falando sobre a arquitetura da diferenciação celular em conoflagelados e coanócitos de esponjas. Ou seja, como já foi citado também anteriormente pela Fernanda, aqui é uma pesquisa baseada na morfologia, na estrutura, que está imbuída e tentando também descobrir esses aspectos evolutivos da relação dos conoflagelados com as esponjas. Que nós temos uma que foi publicada na Nature, falando sobre o genoma de uma espécie de conoflagelado e a origem dos metazoários. Então, uma análise genética, também com um enfoque na importância evolutiva dos conoflagelados para os metazoários. Aqui nesse slide, uma pesquisa publicada no NIH dos conoflagelados e a ancestralidade de vesículas neurosecretoras. Então, já dá para perceber que precisa, sim, de mais pesquisadores atuando, publicando artigos, fazendo estudos sobre os conoflagelados, porque a área deles abrange muito. E é fundamental para também acabar com esses elos que faltam para ligar toda a evolução dos conoflagelados com os metazoários, com essa relação dos coanócitos. E aqui eu só coloquei algumas, mas tem muitas pesquisas em algumas áreas e também tem muitas áreas que atuam com conoflagelados que precisam de pesquisa. E até as que tem bastante também precisam de mais, sempre é bom. Então, sobre a pesquisa eu só coloquei isso. Caso vocês sintam mais interesse, fiquem à vontade para pesquisar, porque vocês vão encontrar bastante coisa interessante. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que todos tenham gostado e compreendido o conteúdo que nós passamos. Além disso, eu desejo um bom curso de Protozoa a todos vocês. Então fiquem com as referências e com os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado.